o seu grande rival está falando num investimento de 300 milhões de reais em 2024, com o suporte do Grupo City. Dá para competir com o Bahia, presidente? Não tenho medo do Bahia, não. O ano passado foi essa mesma história aí, que gastaram 120 milhões na formação do clube. Eu comecei o ano devendo 23 milhões de transferban. Passei 60 dias para pagar os 23 milhões lá, para montar o time, que eu não conseguia nem montar o time. E os dois Bavis, a gente empatou um quando merecia ganhar e perdemos um quando a gente merecia também ganhar. Então, não estou preocupado com ele, não. Estou preocupado em me organizar, montar meu time competitivo. E vamos ver lá. Quem tiver mais unha, como se diz na Bahia, que suba na parede. Eu espero que o Vitória tenha. Nós temos 2 patrocinadores para anunciar em janeiro, que vai nos ajudar muito. Um é a BetSat, que será o nosso patrocinador oficial, é o primeiro clube do Brasil a ter. E o outro é um banco, esse eu não posso dizer ainda, que também no dia 2, já no próximo jogo, vai estar nas mangas lá, com a marca dele. Será um banco, inclusive, que será um banco do Vitória. O Vitória nem só ganhará com o patrocínio da manga, mas ganhará também quando seus sócios aderirem ao cartão, às operações e por aí vai. Então, é um contrato bem legal, que a gente logo na primeira semana de janeiro deve estar anunciando. Tá. A saideira, prometo. A tua camisa sai de quanto com patrocínios em 23 para quanto em 24? Você está estimando arrecadar quanto a mais com patrocínios, presidente? 50% a mais do que a gente tinha. Então, que era a qual gente valor? deve ter aí mais ou menos aí, fazer uma conta a grosso modo aqui, 2 milhões por mês. Essa é a ideia, Tá. esse é o objetivo de chegar. A gente Você tem hoje saltaria a Selling, 24 milhões de reais por ano, é isso? é por aí, essa é a ideia. A gente tem a Selling, a BetSat, Fatal Models, Uniagro, o banco que está chegando agora e mais uns outros, quando você soma tudo, dá por aí. Presidente, quais reforços já estão contratados? Outro dia o senhor me falou que tinham 6 jogadores já contratados. O senhor já anunciou algum? Pode anunciar algum? Que pé está essa história? Bom, nós estamos 6 com pré-contratos assinados, com passagem tirada para se apresentar no Barradão dia 2. Tá. Porém, é evidente que oficialmente a gente só anuncia quando sai no bid. Mas a gente tem o PK, que era do Cuiabá, lateral esquerdo, Tá. os 2 Caio, que era do Vila Nova, o centroavante, o Caio, que era do Fluminense, o frente de zaga, Caio Vinícius. o William Oliveira, que veio do Goiás, Tá, e gosto. 2 gringos, o Eric, que é um extremo que estava no Equador, e o Zapata, que é um zagueiro também, que você conhece, disputou a Copa do Mundo, jogou no Milan há muito tempo, jogou na Udinese, que também está chegando para a zaga. Esses são os 6 que a gente tem pré-contrato assinado. Temos mais 2 apalavrados, mas o pré-contrato não chegaram ainda, a gente está aguardando, um até deve chegar hoje, para que a gente... A ideia nossa é a gente fazer 12 contratações. Essa é a ideia nossa para o início do campeonato. Você sabe que a janela mudou, a gente tinha uma estratégia de montar um time agora e outro depois, mas a gente vai fazer um tipo mesclado, certo? Porque só vai ter janela agora em junho. De cada R$3 que eu pago, R$2 é dívida do passado. Então, é um clube endividado, você está sempre tendo que administrar o passado e pensar no futuro. Como é que é essa conta? Me explica aí, presidente, porque eu ia até te perguntar. Cada R$3 mas... que eu pago como presidente, 2 são de dívida do passado. Então, é muito difícil, você tem que ter um jogo de cintura, criatividade, buscar recursos novos o tempo inteiro. Essa semana mesmo, a gente dormiu, acordou com a dívida de $500 mil do empresário do Jordi Caicedo, que entrou na FIFA e a FIFA deu ganho de causa. Então, isso acontece sempre. O Jordi Caicedo, por exemplo, a gente já pagou $600 mil a ele, parcelou, está pagando, pagou $600 mil ao time dele, que é a Universidade Católica, certo? Então, são muitas dívidas do passado que a gente está equacionando. A gente já diminuiu mais de 50 milhões do passivo, mas ainda é grande o nosso passivo. É pequeno com relação aos outros clubes do Brasil, mas é grande, e a gente tem que trabalhar para pagar o passado e para construir o futuro. Então, tem que ter paciência, tem que ser com calma. Ô, presidente, o senhor falou que cada R$3, 2 são de dívida. Quanto o senhor já pagou de dívida desde que assumiu Vitória? Mais de 50 milhões. Tá, mais de 50 milhões. Mas falta muito. Que pé está a dívida do Vitória hoje? Me dá um resumão do raio-x financeiro do Vitória. Vocês arrecadaram quanto esse ano? Quanto vocês têm de dívida? Quanto você conseguiu Nosso pagar? orçamento foi um orçamento de 65 milhões, mais ou menos, no ano passado, 35 retrasado. A gente tinha muita dívida de impostos, certo? Imposto a gente devia muito lá. 117 só era de receita, imposto de
INSS, retiro na fonte. A gente parcelou, esse 117 virou 57, que a gente parcelou, pagamos a dívida de ICMS, parcelamos de IPTU, parcelamos, estamos pagando a Justiça do Trabalho, até dia 30 agora, a gente tem que pagar 3.300.000 à Justiça do Trabalho, certo? Do parcelamento do ano, que a gente paga todo ano. Então, a gente deve ainda uns 30 milhões da Justiça do Trabalho. Parcelamos a CNRD, a gente devia 30 milhões da CNRD, já pagamos uns 3 milhões da CNRD, a gente paga aí cerca de 200 mil por mês da CNRD. Então, nós parcelamos tudo. E a gente vem pagando para que o clube não pare. Não adianta... É dívida do passado, mas se eu não pagar, para. Simplesmente para. Se deixar de pagar a CNRD, você recebe Transferban nacional. Se você deixar de pagar as transações internacionais que foram passadas no passado, você recebe Transferban internacional. Então, você precisa pagar o passado e pensar no futuro. É um planejamento. Mas a dívida hoje é de quanto, presidente? A dívida total. A dívida total hoje? Hoje deve estar em 180 milhões. Tudo, presidente? Achei uma dívida boa. E 65 milhões foi a arrecadação nessa temporada. Quanto é que o senhor imagina que o Vitória arrecada no próximo ano com uma visibilidade muito maior? Mais de 200. Se sair o dinheiro todo da Libra, por exemplo, só da Libra a gente tem aí uns 120 milhões. Então, 120? A gente espera mais de 200. A gente tem cota da Série A, cota de Copa do Brasil, Copa do Nordeste, Baiano, renda, sócio. Nossa ideia é 228. Tá. Porque aí, vamos pensar, 228 de arrecadação, 180 de dívida, presidente, o senhor passa a ter mais arrecadação do que dívida, que dizem os especialistas na parte de finanças que é o começo da recuperação financeira de um clube. É isso aí. A ideia é que mais 2 anos a gente zere tudo, se a gente continuar nessa pegada aí. Essa é a ideia. Por isso que eu te falei, tem que ter paciência. A gente está reconstruindo um clube que me entregaram na Série C e devendo 250 milhões. Então, não é fácil. A gente vem reconstruindo, tirando da C, levando para B, levando para A. E a mesma coisa, a gente vem organizando financeiramente o clube. Hoje a gente tem certidões que a gente não tinha no passado. Esse ano a gente acabou de fazer 9 milhões de projetos incentivados para a base, para o futebol feminino, para o basquete. A gente já vai poder buscar esse recurso, para poder tirar, você não podia, você não tinha certidão. Então, a gente vem organizando o clube. É uma gestão de reconstrução, como eu falei para você.